Bom dia para todos. Sejam bem-vindos, os que aqui estão presentes. Nossa aluna nova, qual o seu nome? Eu não escuto, bem? Seja bem-vinda, Elisângela, tua família, teus parentes, aqueles que você ama. Bem-vindos meus alunos, o pessoal lá do fundão, está cheio de alunos lá no fundão. E vocês em casa. A aula de hoje é uma aula polêmica. Irá despertar simpatias e antipatias, adessos e contrários, prós e contras, críticos e aceitadores. Mas um professor, a função dele é divulgar o conhecimento. Ele não gera o conhecimento, porque esse conhecimento vem da pesquisa, do trabalho de terceiros. Mas ele tem que ser fiel à reprodução desse conhecimento. O professor de história vai estudar a história do Brasil. Ele não gerou a história do Brasil, mas ele vai ensinar aquilo que ele aprendeu e que os outros transmitiram para ele, que são os fatos ligados à história em outros livros. Eu estou fazendo essa breve introdução porque, na minha função de professor, eu tenho que ser uma pessoa de honestidade, de verdade e de princípios, eu diria, morais. Eu tinha um professor de pneumologia, que eu sou médico, professor Newton Bentley. Numa aula ele disse: olha, Paulo, o professor tem o direito de dizer não quando alguém pergunta alguma coisa sobre o assunto. Ele tem direito de dizer não, não sei, é o seu direito. E vai então pesquisar. Eu digo, eu tenho o direito de dizer não, mas eu vou pesquisar e volto a você com a minha resposta. Mas jamais eu posso mentir, dizendo que eu sei e não sei. Então, na minha função, como adoto esses exemplos dos meus maiores, será descrever aqui uma história do Espiritismo, que eu não sei se dará em uma aula, talvez em duas, alguns aspectos da história, cujo título é, a aula de hoje, Umbanda, Espiritismo e Espiritismo Cristão. Porque no Brasil, a doutrina kardecista, ela deu dois braços. A Umbanda, que vocês vão ver, não o Candomblé, que é uma outra figuração religiosa. E deu também o Espiritismo, que se tornou uma religião no Brasil. Mas isso, na origem, não era uma filosofia de efeitos religiosos morais, mas não necessariamente uma religião. E essas religiões brasileiras são as filhas do Espiritismo, que foi originado pelo professor Kardec. Houve algumas alterações. Eu quero falar com toda a franqueza para vocês que quando eu cheguei aqui eu recebi uma mensagem, rapidinho pela mediunidade, que me mandou dizer o seguinte: qual é a religião do Espiritismo? A religião do Espiritismo é a caridade. O altar do Espiritismo não é altar de santos, de imagens, de adoração a quem quer que seja. É o altar onde está a palavra: fora da caridade não há salvação. Então, se há uma religião nossa, há uma missão nossa no mundo, essa missão é praticar a caridade. Em qualquer circunstância e mesmo contra outras adversidades. Então, o Espiritismo é a religião da caridade. Vamos ao próximo. Próximo, Davi. Aqui tem uma foto minha. É melhor apagar, né? Fica apagando. Apagar a luz. Essa foto minha me traduz um momento de alegria. Eu estou com 2 livros na mão. Na minha mão direita, eu tenho o livro do Rustem, chamado Os 4 Evangelhos, que vocês vão tomar conhecimento. E na outra mão eu tenho
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bom, a minha alegria é servir a doutrina espírita e denunciar aqueles que fazem uso da doutrina para objetivos pessoais e de poder. Então, eu estou em acordo com o guia espiritual Erasto, que é o grande defensor da doutrina nos livros, da doutrina espírita, o livro do professor Kardec, as mensagens. Está aqui o Quatro Evangelhos, é uma edição original, é de 1863, ela veio da França, de um sebo da França, para um sebo do Brasil, que eu consegui comprar. Não foi barato, não. E a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa é a minha alegria em denunciar essas duas obras. Alegria, aleluia. Próximo. Bom, aqui tem o busto do professor Kardec. E lá em cima, que eu já mostrei isso, está escrito fundador da filosofia espírita. Fundador da filosofia espírita. Não tem fundador de religião. Ele foi enterrado com esse conhecimento. E tem umas máximas cartesianas, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, a potência da causa está em relação com a grandeza do efeito. Então, portanto, o fundador da doutrina espírita não criou a religião, ele criou a filosofia. Ele é acreditado na França como filósofo, e não como fundador religioso. E os verbetes que tem no dicionário francês de biografia o tem como fundador de uma filosofia. Agora, a migração dele, atravessando o Atlântico, da França para o Brasil, de um país de temperatura moderada, que é a França, para um país tropical, essa mudança para o tropicalismo trouxe muitas... Essa transferência, essa viagem para o tropicalismo trouxe muitas mudanças na doutrina. Próximo. Eu, quando visitei o mausoléu de Allan Kardec, em 2018, eu fui lá no cemitério Père Lachaise e Pai Lachaise. Fui lá no cemitério e fiquei muito feliz. Foi um momento de muita gratidão para mim. Próximo. Eu tenho uma dedicação a alguns indivíduos que se dedicaram à doutrina espírita, sacrificando inclusive a sua saúde. Esses aqui no Brasil: Herculano Pires, Giolindo Amorim, Júlio de Abreu Filho, Ângelo Torteroli e Gélio Lacerda da Silva, defensores do espiritismo kardecista. Próximo. Bom, eu também me identifico com eles, daí a minha luta pela doutrina espírita, que lamentavelmente viu sincretizada com o catolicismo no Brasil no início do século XX. Ela foi adotando procedimentos católicos. Próximo. Bom, vamos ver como isso foi possível. Isso chama-se sincretismo religioso. Sincretismo vem de sim, junto. Crete é da Creta, ilha, uma ilha. Creta é uma ilha grega. Literalmente, união dos cretenses da ilha. Mas em português, tornou a definição de unir-se coisas diferentes. Não é? Unir-se coisas diferentes ou ideias diferentes. Quer dizer, tentar mixigenizar as coisas. Sincretismo. Próximo. Bom, vamos falar um pouquinho, introdutoriamente, da religião espírita, que hoje é praticada em 90 e poucos por cento, será 97, 5%, 96% do Brasil. Uma minoria é filósofo espírita e um espiritismo de efeito moral. Mas a religião espírita é nacional, é adotada inclusive pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que capitula o espiritismo como religião e faz o seu censo. Recentemente divulgou-se um censo das religiões, o espiritismo estava lá, capitulado como religião. O que o espiritismo tem na sincretização que foi mantido? A lei da causa e efeito,
a reencarnação e o mundo dos espíritos. Então, isso foi preservado. Causa e efeito, reencarnação, mundo dos espíritos. E o que foi aduzido? A divinização de Jesus como Salvador. Jesus salva, nós não precisamos mais fazer a caridade, que ela não é salvacionista. Se eu rezar para Jesus, eu vou ser salvo, independente do meu procedimento ou não, na caridade. A crença também, por extensão, em Maria. A gente aqui no Frei Luís canta muito o hino a Maria, né? Nossa Senhora, e vamos cantando. A devoção de clérigos ou santos da igreja, como por exemplo da Igreja Católica, daí muitos santos têm os seus nomes. Nomes da igreja, santos da Igreja Católica. Aqui é o Frei Luís, São Francisco, Rita de Cássia, e vai andando aí por tantos santos que têm esses nomes de santos. A nossa escola aqui, em vez de chamar a escola Allan Kardec, é a escola São Francisco de Assis. São Francisco de Assis não tem nenhuma tradição da doutrina espírita, mas o nome da escola é dado a ele. Você vê como são as identificações católicas. Temos médios, que são os novos sacerdotes. O povo que entra aqui é um povo muito inculto. Ele vem à procura de quê? De passe. Passe e cura e solução de problemas materiais. Eles vêm aqui no centro como se fosse um grande hospital espiritual, onde vão receber bênçãos, alegrias, vão se sentir melhor pela ação dos espíritos. Eles não vêm aqui propriamente para aprender a doutrina, mesmo porque eles não têm condição de estudar essa doutrina. São sessões públicas de assistencialismo, basicamente de espiritual, tratamento, cura, etc. Então, quando eles vêm procurar um centro espírita, eles são, às vezes, capturados por médiuns. E o médium recebe um guia, o guia passa a dar mensagens para ele. Aí eles criam uma devoção àquele médium, àquela sala, àquele local, enfim, um princípio devocional a um determinado espírito, cujo médium através do qual o médium ele se comunica. Então os médios ficam uma espécie de novos sacerdotes, e aqui temos o milagre das graças, enfim, o perdão, a desnaturalização da lei da causa e efeito. Como eu disse, a lei da causa e efeito pode ser interrompida nos seus efeitos prejudiciais a nós pela graça, por um abono qualquer, por um gesto de trabalho de piedade. E não é exatamente isso que é a proposta da lei da justiça, do amor e da caridade, que é uma lei divina, não é a proposta de uma lei natural de Deus. E, finalmente, temos liturgias, em outros centros também, hinos, cânticos, gestuais, enfim, todo um sistema corporativista de influenciação fortemente católica. Vocês estão gostando aí? Estão indo? Próximo. Bom, mas a religião espírita, ela formou também a religião umbandista. Vamos fazer uma diferenciação, pessoal. Umbanda é uma coisa, candomblé é outra. Candomblé é uma influenciação afro-brasileira, uma religião afro-brasileira. Quer dizer, os escravos, na época colonial, na época da escravidão, vieram para o Brasil e trouxeram sua cultura religiosa, suas tradições, seus cultos, etc. Formando, então, uma religião com algumas conotações brasileiras, mas de origem africana. Assim como o espiritismo tem origem francesa, o candomblé tem uma origem africana, mas a Umbanda não tem origem africana. Ela foi criada no Brasil. Nós vamos estudar isso. É uma surpresa para vocês, não é isso? Eu também me surpreendi quando fui pesquisar. Eu não sabia. Na Umbanda, ela toma do espiritismo, mais uma vez, a lei da causa e efeito, a reencarnação, a mediunidade e o mundo dos espíritos. Mas ela adora santos. Mas esses santos são travestidos de figurações africanas ou da nossa cultura indígena, sobretudo da nossa cultura indígena. Então temos lá, São Jorge na Umbanda é Ogum. Por quê? Porque os negros, eles tinham que continuar o seu culto. Mas o seu culto ia chocar com quem? Com a Igreja Católica. Ia chocar com quem? Com a Inquisição. Eles iam ser perseguidos. Então eles fizeram
uma espécie de travestido, fazer uma espécie de travesti, vestindo os santos da igreja, os santos da sua religião, os princípios, com os santos da igreja católica. Uma tentativa de adaptação para fugir da perseguição da igreja. Então temos lá, São Jorge na Umbanda é Ogum, São Jerônimo é Xangô, Cosme Damião é Ibeji, e vamos andando aí em todas as linhas de Umbanda, né? Bem, adotaram algumas coisas da religião indígena, dos nativos, povos originários, que é a veneração dos espíritos da natureza, onde se debruçam muito sobre a natureza, como eu dei numa aula aqui, Dignidade Amazônica, uma aula muito importante para mim, para a minha parte espiritual, mostrando que a natureza para eles é um verdadeiro santuário. A selva é a casa do índio. Quando o índio entra na selva, ele não se sente hostilizado, nem perseguido, muito menos perdido. Ele conversa com as árvores, com as plantas, conversa com os bichos. Cada bicho para ele tem a sua entidade tutelar, são os espíritos que ajudam esses bichos. Enfim, a natureza para ele, a selva é a casa dele. Então está lá, venera os espíritos da natureza. Eles também têm os seus cânticos, hinos e danças, fazem determinadas magias e usam muito ervas, raízes, folhas, como tratamento que é chamado fitomedicamentos hoje. Quer dizer, o que os índios usaram secularmente, as raízes, as folhas, na cura, o governo, quer dizer, os pesquisadores adotaram isso e se transformaram em fito são plantas, fitomedicamento, plantas medicinais, que não dão efeito colateral. Isso é importante, né? Mas isso é outro caso, que não é nossa aula de hoje. Próximo. Bem, então foram criadas no Brasil, que eu vou estudar, duas religiões exclusivamente brasileiras. Exclusivamente brasileira. A bandeira do Brasil. Você acha que ele não criou nada? Criamos sim. Você acha que a gente não criou? Nós criamos duas religiões, Umbanda e o Espiritismo cristão. Está aqui. É a bandeira. Essas religiões não existem em outro mundo. Não existe em outro mundo. Foram criadas aqui. Pode ser que daqui migrem para outros países, mas a origem do Espiritismo cristão e da Umbanda é exclusivamente brasileira. Isso surpreende vocês. Vamos ver também, porque me surpreendeu. Próximo. Vamos ver a etimologia, que eu gosto sempre de analisar a significação dos prefixos, do sufixo de uma palavra, através de uma ciência linguística, que é a etimologia. Então, a religião de umbandista vem da língua Apaenga, um é divindade suprema, é o um. Ban é o conjunto ou sistema, e Dan é a regra. Portanto, literalmente, Umbanda é o conjunto de leis divinas. Ela procura expressar as leis divinas. Umbanda. Essa é a etimologia. Próximo. Bem, eu tenho que, antes de tudo, celebrar aqui a memória de muitos vanguardeiros da Umbanda. Foi esses que deram a sua vida pela causa umbandista. Eu tenho primeiramente Zélio de Moraes, que foi o primeiro médium que deu a mensagem do Espírito Sete Encruzilhadas para a criação da Umbanda no Brasil. Lourenço Braga, Leal Souza, Diamantino Coelho, Cavalcante Bandeira, Adrisbela de Souza, Tatá Tancredo. Isso por tudo que eles fizeram. Onde vocês estiverem, meus irmãos, tem aqui um admirador do seu trabalho na Umbanda. Um homem ainda encarnado que está tentando difundir a integridade da espiritualidade bandista. Aonde estiveram, recebam aqui o meu sentimento de amor. Próximo. Bom, vamos estudar um pouquinho como surgiu a Umbanda. Foi aí que eu me assustei, porque eu não sabia disso. Vamos ver o texto. Novembro de 1908. Zélio de Moraes, de uma família ligada à Marinha, encontrava-se paralítico. Estava paralítico na cama. Desenganado pela medicina. Não tinha cura. Certo dia,
para a surpresa dos seus familiares, disse: no dia seguinte eu estarei curado, falou, deitado no leito. Seus pais eram católicos, mas diante de tantas curas inexplicáveis que o tinham ouvido falar, através de médiuns espíritas, decide levá-lo a um centro espírita. E levar o Zélio ao quê? A Federação Espírita de Niterói. Preste atenção. Federação Espírita de Niterói, 1908. Próximo. O presidente era o senhor José de Souza. Ele fez Zélio sentar-se à sua direita na mesa de trabalhos, né, da diretoria, da direção do trabalho. Aí manifestam umas entidades. Uma entidade que diz o seguinte, é muito bonito. Se querem um nome, porque te perguntaram qual é o seu nome, o Zé incorporou a entidade. Perguntaram, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, Marquinhos? Qual é o seu nome? Ele disse, se querem um nome que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Pronto. Porque para mim não haverá caminhos fechados. O que vocês veem em mim agora são restos de uma vida, de uma existência anterior. Fui padre. Meu nome era Gabriel Malagrita, acusado de bruxaria, sacrificado na fogueira da Inquisição, Lisboa, 1761. Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Então, os seus sete caboclo das 7 encruzilhadas. Isso é importante também, porque a transmigração das almas, ela às vezes vai de um país para o outro, a alma, o espírito, de uma camada social para outra, enfim, de um planeta para o outro, porque o espiritismo ele sabe que existe vida terrestre, basta ver o livro dos espíritos sobre as encarnações extraplanetárias, está lá, no capítulo da vida dos espíritos. Então, existe isso. Enfim, e o caboclo veio aqui com uma missão, o quê? Criar a Umbanda, dentro dos moldes, o quê? Kardecistas, porque ele foi atendido num centro espírita kardecista, a Federação Espírita de Niterói. Essa é a missão do caboclo. Próximo. A primeira tenda de Umbanda no Brasil foi criada em 1908, logo após, tenda de Umbanda, título, tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade. Piedade, misericórdia por isso que estão sofrendo. Vem cá que eu vou tentar te ajudar a minimizar a sua dor, a diminuir o sofrimento, a arrefecer a sua angústia. Zélio, após a fundação, ainda cria mais 7 templos umbandistas. 10 anos após, 1928, o caboclo das 7 encruzilhadas anuncia a segunda fase da missão, a fundação de 7 templos de Umbanda. Tinha que difundir. Zélio, com grande desprendimento e determinação, ele colabora, então, com a sua missão de difundir a Umbanda brasileira. Em agosto, passado 81 anos, aí ele difundiu, fez o 7. Agora, passado 81 anos, 80 anos após o evento do Zélio, após a primeira manifestação do caboclo das 7 encruzilhadas, o caboclo atuava para a progressão do Brasil, a Umbanda ganha um outro nome, a Federação Nacional União, olha aqui, Espírita de Umbanda no Brasil. A Dulce incluiu-se o nome Espírita, ficou assim, próximo. Aqui é um terreiro de Umbanda, só para figurar um pouco, né? Com aquelas mães de santo, as médias. Umbanda nasce assim num centro espírita kardecista, Federação Espírita de Niterói, 1908. Em 1989, inclui o subtítulo Espírita, isto para ficar mais de acordo em seu nome com a sua origem kardecista, União Espírita de Umbanda do Brasil. Então, a Umbanda, claro que ela está sendo também corrompida ou desvirtuada pelas influências de Candomblé, que é uma força muito grande,
e uma série de coisas que originalmente não era assim. Mas ficou a federação para zelar pela integridade doutrinária da Umbanda, consoantemente à proposta do seu caboclo Sete Flechas e das sete encruzilhadas. Então essa é a primeira filha da doutrina espírita kardecista, é a Umbanda. Próximo. Aí está o sincretismo, ela recebe influência do espiritismo, do catolicismo, do africanismo e do indigenismo. Quer dizer, são diversas influências de culturas religiosas que ela foi assimilando. Próximo. Bom, primeiro eu vou dar uma paradinha. Vocês entenderam bem essa primeira passagem nossa sobre a Umbanda espírita? Eles querem zelar, esse é a Umbanda espírita, se lê as obras do Allan Kardec, nos cultos dele, nas sessões públicas. Abre lá o Evangelho. Eu frequentei um centro de Umbanda espírita, não é 100%, mas era. Estava lá, eles abriam sempre o Evangelho antes de começar, segundo o Espiritismo, antes de começar os trabalhos. Então, espero estar dando uma satisfação a você nessa primeira parte da aula. Espero que tenham compreendido. O pessoal aí de casa também, espero que esteja me acompanhando. Segunda parte, o Espiritismo cristão. Vamos ver como se fez o Espiritismo cristão. Próximo. Bom, eu tenho que dedicar aqui, é interessante, eu vou dedicar aqui àqueles que criaram o Espiritismo cristão no Brasil. Porque eles fizeram de boa fé. Fizeram com honestidade, de princípio. Embora erradamente, eles fizeram com boa fé. É igual o médico que não tem um conhecimento suficiente, mas de boa vontade, de boa fé, quer curar o indivíduo, dá o remédio errado. Mas ele tinha uma intenção de cura. Esses aí não podemos tirar alterações no caráter. Temos que tirar deles, esses que fizeram, nem na moral deles. Temos que ter alterações na formação espiritual deles, que ainda não estava preparada para incorporarem os conhecimentos do Kardec. Precisavam ainda, como o Espírito me chamou da minha atenção hoje, ele diz assim, ó Paulo, você vai dizer lá que a religião ainda é uma bengala. Aí tem uma bengala aqui. Eu preciso da religião ainda. Eu preciso dos cultos. Eu preciso tenho necessidade dessas preces adorativas, não as preces libertárias. Então a religião ainda é um apoio. Eu falo da religião institucionalizada, aquela que tem templo, tem toda uma sorte de cultos, etc. Enfim, tem altar, tem tudo, né? Tem uma liturgia própria. Quando o homem entender que ele não precisa dessa liturgia, nem desse culto, nem dessas canções, quando ele entender que tem que praticar a caridade, ele vai sair da religião que é uma bengala para a religião da prática da caridade, ele vai jogar a bengala fora. Eu posso andar agora sozinho, sem auxílio de qualquer pessoa, sem auxílio de um sacerdote que me intermedie junto a Deus, que eu preciso do intermediário ainda junto a Deus. Então, essa foi dada a mensagem. Aí eu cito aqui os responsáveis por isso. Quais foram os responsáveis? Adolfo Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Antônio Sayão, formava o Grupo Sayão, depois transformou em Grupo Isbael, Humberto de Campos, nosso contista, escritor, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. São responsáveis pela criação do espiritismo cristão no Brasil e processo de adulteração dos princípios originais da doutrina kardecista. E ainda, isso que foi mais triste, pelo empoderamento da Federação Espírita, que a partir de então comanda o movimento espírita brasileiro. Tudo isso que eu estou falando, para aqueles que estão achando que o Paulo está falando, eu vou depois no final anexar os documentos, tá? Que eu fotografei os documentos disso. Tudo que está aí está documentado, com uma boa tese, tem que ser amparada por bibliografia e casuística, não é assim? A minha tese eu tenho que botar referência bibliográfica, de onde que eu tirei aquelas coisas. E às vezes tem que apresentar os fatos que me apoiaram. Então, tudo que eu estou dizendo está respaldado. Ah, o professor está achando isso, o professor está descrevendo isso, mas ele adora isso. Ah, ele adora isso, porque ele defende isso.
Aí os outros como estão? Os outros têm que ficar assim na bengala. Fiquem na bengala, precisam. Mas está condenando? Não. Eu não condeno a religião. O Espiritismo não condena ninguém, nenhuma religião. Mas isso não exclui que ele seja passivo às violações da sua própria doutrina. É diferente, é muito diferente. Aqui não é uma situação política, é uma situação de honestidade. Aí eu digo, eles aqui estão hoje na eternidade. Aí reflete sobre o dano que eles produziram à filosofia moral libertária kardecista. Que filosofia é essa? Propõe a ligação do homem com Deus pelo exercício do livre-arbítrio. Que o Espiritismo anda, ele consolida-se na caridade e pela prática do bem. Tudo isso sem intermediação de espíritos, guias infalíveis. Acham que os espíritos são guias infalíveis. A última palavra de um espírito não é assim. Mesmo que seja um espírito que está se comunicando conosco, como Emmanuel, a última palavra não pode ser dele, que ele não chegou a uma evolução tão grande que abriu mão de encarnar na Terra ou influenciar a Terra, que é um planeta de prova e expiação. Ele é um sujeito que está atuando num planeta de prova e expiação, portanto, ele também tem as suas limitações de conhecimento. E consolida a caridade do bem, sem intermediação de guias infalíveis, santos, liturgias, rituais e outros resquícios de um dogmatismo católico que foi superado, ainda não superado, e que se encontram muitas pessoas presas dessa filosofia. Então, esses foram os responsáveis pela implantação do espiritismo católico no Brasil. Vamos avançar, mas eles estão na honestidade, e eu dedico essa aula também a eles, porque eles foram honestos naquilo que fizeram. Chico Xavier foi honesto naquilo que fizeram. Ele não tinha a cultura kardecista. Ele tinha uma cultura catolicizante trazida pelos médios, os espíritos que se comunicavam com ele. Mas ele não sabia, justamente, por filosofia profunda, nenhuma tem declaração dele sobre filosofia profunda. O kardecismo é bom, mas ele não conseguia explicar muitas coisas. Eles todos são honestos naquilo que fizeram, mas realmente produziram uma deturpação daquilo que nós defendemos e que o professor Kardec propôs. Próximo. Bom, vamos fazer história. Vamos fazer história. Eu gosto tanto de história. É tanto bom trazer a história, né, Lucinha? A história vai trazendo as coisas para nós, a verdade, né? Eu chamo de preliminar. O catolicismo da aristocracia, dos intelectuais da corte no Brasil Império. Quer dizer, o Brasil Império é o Brasil colônia. Não, nem é o Brasil mais colônia. É o Brasil de Pedro II. Tinha aristocracia. Eles falavam francês. Eram todos bilíngues, português e francês minimamente. Então eles recebiam os livros da França. Eles formavam um núcleo de intelectuais, de centros de estudos, de debate, enfim. Formavam uma inteligência brasileira, nativa. Não. Na segunda metade do século XIX, quer dizer, a partir de 1850, aristocratas intelectuais da corte encontram sob a influência de inúmeras correntes de pensamento europeu que invade o Brasil. Aí tem o pensamento iluminista, os filósofos iluministas, Diderot, d'Alembert, do Rousseau e outros, enfim, influências francesas, influências de filósofos ingleses, Locke, Baker, etc. Então eles estavam recebendo muitas informações, mas era uma elite intelectual, o povo não sabia de nada, era só eles. E isso causava entre eles um debate sobre as ideias. Mas surge também o espiritismo, entre essas correntes surge a corrente do espiritismo, com o lançamento lá do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Mas o Livro dos Espíritos, ele é um livro que é de causa e efeito, de ação e reação, de referência e expressão da referência, o gráfico cartesiano, que é um L, né? Então, é um livro frio, é um livro filosoficamente intelectualizado.
Mas os nossos intelectuais não queriam uma coisa fria, filosófica. Eles precisavam de uma coisa que trouxesse o quê? A devoção, a religião, a sublimação, enfim, uns aspectos, eu diria, transcendentais para eles. Eles não queriam a lógica baixa da Terra. Queriam uma lógica que fenômenos que mobilizassem as suas próprias identidades. Então eles se frustram. Em Kardec eles não encontram o que eles queriam. A nova religião, não, ele é a filosofia. Não encontram. Então é uma filosofia cartesiana, Kardec, causal, fria e lógica. E como isso anda? Próximo. Então eles se frustram. Então foi o que eu disse. Os espíritas brasileiros são fortemente católicos. Vocês têm que entender isso. Eles são fortemente católicos. A igreja, nessa época, é o quarto poder. Ela só vai se separar do Estado na República. Então, são 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e eclesiástico. Então, ali o Marquinhos, que quer ser um político, que é um cargo público, ele tem que ter a bênção da igreja. Todas inaugurações públicas, todos os eventos públicos patrocinados por Pedro II e por outros, tem sempre o abono da igreja. Tem a missa, tem o culto ritual. Então a igreja é fortemente católica e atua sobre o comportamento dos próprios indivíduos, porque ele é o quarto poder. Bom, mas esses submetidos a essa constrição religiosa e essa devoção católica, que eles não conheciam propriamente nenhuma religião, a não ser o catolicismo que veio lá dos jesuítas. Nós somos frutos da educação jesuítica, que começa em 1540 e poucos, com Manuel da Nóbrega, que veio ao Brasil como provincial jesuíta. Então, isso foi 400 anos, praticamente, de doutrinação catequética, jesuítica. Então, eles se frustram. Mas, de repente, surge um livro. Olha o título, aqui está o livro original, tá? Os 4 Evangelhos. E aqui está um capítulo, Mateus, porque o livro é escrito por os 4 evangelistas. Essa seção aqui é por segundo Mateus, aqui, Sermão Mateus. Então, lança um livro. Olha o título do livro. Vocês querem ficar? Vocês estão bem sentados, não estão? Luciana está sentada? Bem? Então está lá o título do livro. Espiritismo Cristão. Ou a revelação da revelação. A revelação da revelação. Os 4 evangelhos, sob os mandamentos, explicado em espírito e verdade, pelos evangelistas. Assistência dos apóstolos, Moisés, 1866, Jean-Baptiste Roustan, o seu autor. Então, esse livro, ele fala do espiritismo cristão, era tudo que eles queriam. Eles queriam fundir Kardec a uma viés religiosa. Isso vem como uma torta de doce de leite, quem gostar, veio direitinho na mão deles. Aí eles se satisfizeram com isso. Mas não se atentaram realmente às incongruências do livro. Mas, de qualquer forma, em 1866, sai esse livro rustanguista que veio produzir um racha na febre entre kardecistas e rustanguistas. Próximo. Bom, esse é o gráfico que eu falei. Está ali em cima a aristocracia intelectual, está lá em cima. Tem o Brasil Império, corte. A única experiência aqui religiosa é o catolicismo. Surge então a filosofia espírita, o Livro dos Espíritos, de 1857, contra a única experiência é o catolicismo. Em paralelo, é lançado o Livro dos Espíritos, mas é uma lógica racional, frustra. Em repente, em 66, surge a religiosidade católica, os 4 evangelhos, 1866, com princípios católicos. Aí se identificam com o livro de Rusteng e vão criar um binômio, Rusteng
Kardec Rustem, fazendo uma nova sincretismo religioso, agora sim abonado pelos aristocratas intelectuais e os altos dirigentes espíritas. Próximo. Bom, qual é a proposta católica do livro? Vocês estão sentados ou não? Está sentada, Lucinha? Está sentada aí você? Aí do fundão. Vocês aí, estão acordados? Por favor, vem comigo. Está cheio, o fundão está cheio. Ó. É a quarta revelação. A revelação da revelação. Então, a proposta do livro é a revelação da revelação. Vamos ver quais são as revelações. Na nossa doutrina, primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, Espiritismo. Quarta revelação, Rustem, religião das religiões. Então, Rustem, como quarta revelação, ele sobrepõe ao Espiritismo kardecista. E se diz superior ao Espiritismo kardecista, porque ele agora faz uma nova revelação em cima daquilo que foi revelado pelo Espiritismo. Daí o seu título, A Revelação da Revelação. Revelação da Revelação. Próximo. Bom, o que é que esse livro? A temática do livro é fortemente católica. Por exemplo, Jesus não morre na cruz, tem um corpo fluídico. Então os rustanguistas acham que Jesus teve um corpo fluídico. Se ele sofreu na cruz, foi tudo uma hipocrisia, foi tudo uma simulação, porque ele, como corpo fluídico, não tinha como sofrer, não tinha carne para sofrer, não tinha nervos. Então Jesus vem como um corpo simulado. Mas isso é muito bom, porque tornando Jesus como um corpo simulado, divinizam mais Jesus ainda. Já não é um homem, um espírito que encarna na Terra para nos dar o exemplo e nos dar o comportamento, como diz o professor Kardec, os espíritos. Ele vem divino, ele nem tem um corpo humano, material. É ótimo, isso vai dando mais força. No Espiritismo, Jesus é concebido como modelo e guia. Então, nós concebemos o Espiritismo como modelo e guia. Pergunta 625, no nosso Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia ou modelo? Vede Jesus. Está aqui. Em algumas traduções só dá Jesus. Uma tradução da FEB tirou a palavra verde. Mas vede Jesus é olhar para Jesus. Jesus sozinho parece um ser transcendental, mas não é. Ele está encarnado como nós. Maria também é divinizada. As faltas, os erros cometidos contra a lei de Deus podem agora receber um perdão da graça. Isso contrariamente à lei do livre-arbítrio, em que cada um assume as consequências dos seus atos. O fenômeno da lei do livre-arbítrio é nós assumirmos a consequência dos nossos atos. Está lá na pergunta, não me lembro bem, do Livro dos Espíritos, quando foram criados os Espíritos? A partir de quando? Quando eles tiveram a concepção da vida futura, puderam exercer o livre-arbítrio e diferenciar o bem do mal. São as três condições do espírito. Ele tem a concepção do futuro, nenhum animal se projeta para o futuro, ele tem ampla liberdade para conduzir de a forma que ele achar melhor, na moral ou na imoralidade, no bem ou no mal, no certo ou no errado, e pode diferenciar então o bem do mal para exercer o livre-arbítrio convenientemente. Quando você tira o livre-arbítrio, você tira uma lei divina. Não pode tirar a lei de Deus, isso é uma lei divina. A lei do livre-arbítrio é uma lei natural divina. Ninguém pode mexer nela. Próximo, e aí a graça mexe na lei do livre-arbítrio. Portanto, tem aqui a desnaturação da lei do livre-arbítrio, tem aqui a graça e tem a livre-arbítrio. O livre-arbítrio é cooptado, é quebrado pela graça, e a prece de Maria, ela faz o quê? Ela dilui os nossos efeitos, ela faz aparecer os nossos efeitos no mal, no erro. Não pode, porque a lei da causa e efeito também é uma lei divina. A lei da justiça divina, lei da causa e efeito, encarnação.
é um tripé que constitui o nosso processo evolutivo. Não pode suprimir os nossos males. Nossos males têm que ser corrigidos por nós próprios. E aí há um milagre. Mas esse milagre, o Espiritismo um dia vai explicar todos esses milagres. Próximo. Bem, eu vou beber uma aguinha. Enquanto isso, eu espero que alguém tenha alguma pergunta aqui para fazer. Está claro aí a aula? Está claro, Lucinha? Está claro? Está claro aí? Quem precisar de bengala, use a bengala. Quem ficar assustado, que fique assustado. Agora, se assustar, vai procurar lá o que está escrito. Né? E o pessoal que está aí, também, que estiver assustado, achando que o professor está lá atimizando, está amaldiçoando o catolicismo, está amaldiçoando as outras religiões, está amaldiçoando Maria, etc., não está fazendo nada disso. Ele está colocando as coisas como são efetivamente existentes, concretamente plausíveis. E vocês vão me adorar. Alguns vão ficar contra mim, como eu disse. É uma aula polêmica. E outros vão entender, pô, o professor me libertou desses problemas. Era tanto que eu queria. Um momentinho. Bem, a partir do advento de Rusteng, vocês nunca ouviram falar em Rusteng? Quem ouviu falar em Rusteng? Só a Lucinha que ouviu. Ouviu falar nunca? Aqui, ninguém ouviu falar lá? Ninguém, porque isso tudo foi obscurecido. É uma história do passado, que foi vendada. Só quem tem uma ligação com a fé, de uma forma diferente, vai encontrar Rusteng. Bom, então criou-se a fusão da doutrina kardecista, como eu falei, na sua reencarnação, nos seus aspectos da lei da causa e efeito, na concepção do mundo espiritual, que é do kardecismo, com os princípios, os postulados católicos, no caso rastanguista. Então, movidos por sua identificação católica, os nossos bisavós, são bisavós nessa altura, não são nem avós, né? Não são bisavós lá, 1800 e quanto? Eu acho que são, né? O meu avô nasceu em 1899, então não dá. Tinha que ser antes do meu avô isso, então é bisavô mesmo. Movidos por sua identificação católica, nossos bisavós criam uma identidade doutrinária, uma terceira identidade doutrinária, que sincretiza os princípios da filosofia espírita kardecista com os princípios religiosos do rustanguista. Então, há uma fusão aqui e cria esse binômio aqui. Os princípios da filosofia kardecista com os princípios católicos rustanguistas. Aí cria-se uma nova doutrina, kardecista-rustanguista, que vai ser a semente do espiritismo cristão. Então, se vocês pegarem alguns trabalhos do Dr. Bezerra de Menezes, que começa aqui, vai ver como ele fala kardecismo e rustanguismo. É clássico isso. Saião também tem um trabalho muito bom, Interpretações Evangélicas, que no prefácio da interpretação evangélica foi ele diz, Bezerra de Menezes é ótimo, fulano é ótimo, porque é kardecista e rustanguista. Era o que se dizia na época, kardecista, rustanguista. Criou-se o binômio. Próximo. Bom, mas tinha que propagar essa doutrina. No caso, primeiramente, a rustanguista. Então, Bezerra de Menezes foi o grande propagandista do binômio Rusteng, Kardec, Rusteng. Quando? Ele foi presidente da Federação Espírita 2 vezes. Mas no segundo mandato, como presidente, foi de 1895 a 1900. Muito bem. Como presidente da Federação Espírita, ele utilizou a federação como instrumento institucional para divulgar o binômio rustanguista, kardecista e rustanguista.
Aí ele começa a trabalhar fortemente pela instituição que tinha um caráter nacional, né, que atinge milhares e milhares de espíritas, nessa nova terceirização, essa nova terceira doutrina. Mas nesse ínter já tinha aparecido um anjo. Esse anjo se dizia guia espiritual do Brasil. Quando apareceu esse anjo, que se diz guia espiritual do Brasil? Isso fere tudo que o Kardec ensinou, né? Um anjo aparecer, né? Isso não existe para nós, né? Tem que cruzar entre outros médios, fazer uma série de princípios. Então ele se diz o guia espiritual do Brasil. Foi em 1863. Era o grupo Confúcio. Esse grupo é um grupo espírita de atividade. E numa das sessões surge uma comunicação do Anjo Mael. Ele se autodenomina guia do Brasil e se diz superior a Allan Kardec. Aí tem mensagens aí que ele é superior a Allan Kardec, que Allan Kardec subordina a ele, mas tudo são psicografias que não foram aferidas pela ciência espírita, com os princípios que o Espiritismo coloca, que é o controle universal dos ensinamentos do Espírito. Está lá a introdução do livro Evangelho Segundo. Mas foi renovado. E esse anjo maior também, empoderou mais ainda os princípios rustanguistas, que o Brasil agora tinha um líder espiritual entre Jesus e a instituição, no caso, os kardecistas rustanguistas, aonde? Consolidados fisicamente na Federação Espírita. Aí isso cresce. Próximo. Bom, o anjo vai se manifestar também em outros grupos espíritas da época, que também formam essa opinião. E aí, o anjo Ismael cria uma bandeira. Preste atenção. Aí está prestando atenção, Marquinhos? O anjo Ismael cria uma bandeira, até branca, com os seguintes dísticos. Ou máxima: Deus, Cristo e caridade. Então ele cria uma bandeira, ele propõe na missão dele, Deus, Cristo, caridade. Até aí está tudo bem. Porque Deus é Deus para nós, Cristo para nós é o Cristo, e a caridade é a caridade. Aí não tem nada de anormal. Mas se compararmos essa máxima dele com a máxima kardecista, nós veremos incongruência, veremos um reformismo da caridade conceituada por Kardec. Como? Kardec diz, fora da caridade não é salvação. E aqui o Espírito disse, a caridade é a nossa religião. Está aqui, deu essa mensagem aqui. Então, fora da caridade não há salvação. Então, são duas coisas. Uma é só, fora da caridade não há salvação. E a outra é Deus, Cristo e caridade. Incluiu Deus e Cristo, além da caridade. Para o Kardec, a caridade é o único meio de salvação. Por quê? Para a sua prática, independe da religião, da fé em algum espírito superior. Eu pratico a caridade se eu sou budista, se eu sou shintoísta, se eu sou hinduísta, se eu sou judeu, se eu sou islâmico, se eu sou o que for, se eu sou ateu, mas eu pratico a caridade. Então, nós temos uma parábola também muito boa, que é a parábola do samaritano, que Jesus diz. O samaritano era um grupo de judeus que tiveram um cisma referente ao estudo da Torá, porque eles não aceitavam que a Torá, o estudo da Torá, que é o Velho Testamento, mas os profetas. E os samaritanos só queriam estudar a Torá, então fizeram uma cisão. De um lado os judeus, do outro lado os samaritanos, antigos judeus. E eles não aceitavam os judeus. Aí tem uma passagem que um sujeito cai numa estrada de um cavalo, vocês conhecem isso. Aí passa um doutor da lei. O doutor da lei era aquele erudito nas leis da Torá. Olha para o sujeito caído e passa, não faz nada. Tem outro que é um religioso também, judeu também, passa e não vê. E tem um samaritano, que é discriminado pelos judeus. Este que é discriminado é que vai, pega o sujeito, coloca no cavalo dele
pensa as feridas, coloca um pouco de vinho, leva para um albergue e diz para o dono do albergue, ele fica aqui, eu te dou tanto denário para você pagar o tempo que ele ficar, na volta, se tiver mais que pagar, eu pago. Então Jesus falou, quem é o justo? Porque no judaísmo não existe caridade, existe justiça. Porque para no judaísmo, a caridade é uma justiça, é um ato de justiça. A caridade é um dever para com Deus. Quando tem a concepção de você ter um comprometimento com Deus, é a caridade, você segue isso. Então ele pergunta, quem é o justo? O justo é o samaritano. É a mesma coisa aqui. Para a sua prática da caridade, independe da religião, da fé de algum espírito. A caridade é limpa. Jesus já propunha isso. Ainda o segundo, Kardec, a caridade está na 10ª lei divina. Lei da justiça, do amor e da caridade. Ora, o anjo Ismael altera essa lei. Alterou lá. Criando a dependência da fé em Cristo, que repete nesse momento o anjo Ismael, o que está na epístola de Paulo, Coríntios 2, 9.28. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 28. Vamos lá procurar. Assim também o Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, ele diz o Cristo que se ofereceu em sacrifício uma vez para sempre, a próxima. Para sempre tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecados aos que aguardarem para a salvação. Ou seja, a salvação não depende mais da caridade, depende de acreditar no sacrifício do Cristo, da cruz, da fé no Cristo e não na fé na caridade. Então Cristo é entronizado como o novo Deus, porque o Deus maior, o Cristo resolve todos os problemas independentes de Deus. É complicada essa concepção paulina. Então, vamos ver aqui o que diz essa divergência entre Deus, Cristo, a caridade, que é do Ismael, e fora da caridade não há salvação. Vamos analisar ambas. Na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. O que acontece? Respeita o livre-arbítrio de cada um, à luz da sua independência e autonomia. Nós somos independentes e autônomos. Isso é muito importante. Vocês que estão em casa, vocês têm que ser independentes. Não pode depender de ninguém para chegarem a Deus. Só pode depender de vocês. Não há intermediários, portanto, não há intermediários. A salvação é um ato pessoal independente, que é a prática da caridade. Como eu disse, a salvação pode ser até do ateu. O ateu não acredita em Deus, mas ele tem lá um orfanato que ele cria, tem uma creche que ele financia, ele pratica a caridade melhor que vocês que estão aí no centro toda hora, rezando. Ele vai chegar mais próximo a Deus do que vocês. Então a caridade é um ato pessoal, independente, libertário. Mas em Imael, na FEB, é Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade é o livre-arbítrio condicionado à interferência de Jesus. Está lá Jesus, que vai salvar, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios. Santos, guias espirituais, sacerdotes e clérigos, tem que comungar e confessar antigamente, tem que fazer uma série de preceitos religiosos para se alcançar a Deus, cujos intermediários são os próprios clérigos, os próprios sacerdotes. Aí você perde autonomia. É como se fosse uma criança que você depende do seu pai para pegar a mesada. Mas quando você é adulto, você não depende do seu pai, até você dá a mesada para o seu pai, ficou velhinho. Então nós lutamos pela independência. E vocês em casa, por favor, me acolham esse meu propósito. Eu quero que vocês todos sejam libertos, livres, autônomos, sem religiosidade, sem religião, mas com religiosidade. Porque o Espiritismo tem um caráter de religiosidade. Ele também tem a sua religiosidade. Bom, e ao mesmo tempo, aqui, na doutrina espírita, fora da caridade e salvação, ele quando inclui Jesus, Cristo, ele afasta o quê? Os outros religiões, quer dizer, afasta a doutrina espírita os que não são
são espíritas, mas não são judeus. Como Allan Kardec dizia, o meu espiritismo serve para judeus, para todo mundo. Mas quando você coloca o Cristo ali na frente deles, eles se assustam. Eles querem a filosofia espírita, eles não querem a colocação do Cristo. Então afasta os judeus, os espíritas não católicos ou cristãos. E aqui, na realidade, FEB, Deus, Cristo e Caridade, o livre-arbítrio é condicionado à interferência de Jesus, está lá em Paulo, santos, guias espirituais, sacerdotes e clérigos, alma intermediários, a salvação já não é um ato pessoal, é um ato de dependência a outros. A gente chama disso heteronomia. Ou vocês vão ser independentes autônomos, ou vocês vão ser dependentes heterônomos. Para ser heterônomos, vocês têm que usar ainda a begalinha, né? Depois que eles ficarem adultos espirituais, vocês vão jogar a bengala lá fora. E ao mesmo tempo, essa mensagem de Deus, Cristo e Caridade, de respeito aos espíritas de outras religiões. Então, no fundo, o anjo maior, ele queria cada vez mais, ele queria condicionar os kardecistas, rustanguistas e aqueles que iam adotando o Rustang, a condicionar, a criarem uma dependência de fidelização total à FEB e aos princípios rustanguistas e kardecistas. Era essa que é a proposta, formar uma espécie de neo-igreja febiana ou neo-igreja kardecista rustanguista, na nova ideologia. Ele é coerente naquilo que ele pensa e cria essas coisas naquilo que ele pensa, mas ninguém contesta isso, né? Esses fatos de discutir. Próximo. Bom, o Anjo Ismael, como apareceu em muitos grupos espíritas, eu estava dizendo, o apoio de Anjo Ismael à divulgação rustanguista. Coerente aos seus princípios, defende o rustanguismo, auxiliando o Dr. Bezerra de Menezes na divulgação dessa obra. Atua na Federação Espírita através do Grupo Saião, agora transformado em Grupo Ismael. O Grupo Saião lá embaixo, que recebia 10 anos antes, 12 anos antes, quase 15 anos antes, o Anjo Ismael, agora eles criaram um grupo, lá criaram também o Grupo Ismael. Então, esse Grupo Ismael, com Saião, Bittencourt, Sampaio, vão todos para a Federação Espírita. São aceitos por Bezerra e se tornam os aliados, fazendo uma força única pela divulgação da dependência católica que a FEB vai produzir, católica espírita. Ele atua também, o Anjo Ismael, dando mensagens. Próximo. Olha, eis aí uma linha da história do grupo do Anjo Ismael, sua atuação em diversos grupos. O Anjo Ismael, guia espiritual do Brasil. O primeiro grupo é o Confúcio, lá está 1843, na realidade é 1873. Ele atua no grupo Confúcio, depois na Sociedade de Estudos, né, Estados Espíritas, deu Cristo e Caridade, em 76. Ele atua na Congregação Espírita Anjo Ismael, em 77. Ele atua na Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, em 79. Ele atua no Grupo Espírito nos anos 80, que é o Grupo Saião, e em 1901, sob a presidência de Bezerra de Menezes, ele se torna parte integrante da doutrina espírita kardecista, rustanguista da FEB, em 1901. Então, eis aí o percurso do Anjo Ismael. Próximo. Bom, aí surgiu um novo trinômio. Acho que eu bebi um pouquinho de água. Vai surgir um novo trinômio. Acabou o binômio, Kardec e Rustang. Vão entrar outros atores. Nisso. Vão entrar Emmanuel, Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. Novos atores vão entrar nesse processo de empoderamento da FEB e de cristianização, catolização do espiritismo. Um momentinho. Será que vocês estão em casa? Depois você me manda aí um zap, confirmando se vocês leem bem. Será que estão lendo bem esses discos aí, esses textos, Vitor?
Ô, Vitor, não está ali não. Tá bom. Pronto. Do binômio nós passamos para o trinômio. O trinômio está Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos. Março de 1938. Chico Xavier psicografa o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito Humberto de Campos. Esse livro tem o prefácio de Emmanuel. Nesse trinômio, Emmanuel atua sobre Francisco Xavier, o seu guia, e atua também sobre Humberto de Campos. E aqui tem uma relação do Humberto de Campos como médium também sobre Chico Xavier. Esses três atores é que vão consagrar a publicação, que vão produzir, produzir esse texto sobre a situação do Brasil, que será o coração do mundo. Será a pátria do Evangelho. O Evangelho é uma ideologia. O Evangelho está em Paulo, antes, 40 anos antes do Cristo. Toda a doutrina é uma ideologia. Ela não está radicada aqui nessa cadeira ou nesse território aqui. O pensamento grego até hoje é vivo em cada um de nós, nas academias de filosofia. Eles estão radicados na Grécia, mas o Evangelho é uma ideologia. Não pode ter um país que controle essa ideologia. É um absurdo. Não é possível. É uma ideia, não tem território, não tem espaço, não tem tempo, não tem nada. É uma história, é uma ideologia. Mas o Brasil vai ser a pátria dessa ideologia, segundo o livro. Próximo. Bom, vamos ver o primeiro ator nessa. Eu queria dizer a vocês que eu tenho respeito pelo Chico Xavier, pelas obras todas dele. Eu utilizo muito a referência do André Luiz nas minhas obras. Tem um texto maravilhoso do Emmanuel também. Mas aqui eu estou falando de uma posição em que eles se ligaram a isso. Estou falando da obra mediúnica dele, que é outro aspecto. Estou falando da produção literária dessa obra. Do comprometimento dele com essa ideologia. Que não tem nada a ver com o que ele psicografa. Porque, aliás, outros espíritos também que não estão ligados a essa ideologia vão psicografando. Chico Xavier era um médium. Eu fico muito triste quando eu vejo uma capa desse tamanho na FEB, nosso lá, a letra do Chico Xavier, desse tamanho. E aqui embaixo, André Luiz. Pô, o Chico Xavier não é autor disso. Se André Luiz sumisse, Emmanuel sumisse, o Chico não ia produzir nada, pô. Porque entronizam tanto o Chico, quando na realidade é o médium. Devia ter lá André Luiz, médium Chico Xavier, assim que a gente fazia com Kardec. Fulano de tal, médium aqui. Mas a FEB também, né, deu uma força para o Chico Xavier, se tornando ele mais, vamos dizer, mais autor do que o próprio autor espiritual para o público. Bom, vamos ver o que o Chico Xavier faz. Ele jamais nega a tendência católica. Não jamais negou sua tendência, ele foi muito claro nisso. Para ele, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele chama Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente já se assusta, né? Porque a gente só sabe que tem um Senhor só, que é Deus, né? A gente se assusta. Adota o vocabulário católico. Contrariamente ao que o próprio Jesus chama nos seus evangelhos. Se diz filho. Eu sou o filho do meu Pai que está no céu. Eu não sou o Senhor, eu sou o filho. Ora sou o filho de homem, ora sou o filho. Mas nunca Jesus diz que sou o Senhor. Não há texto, mas chama o Senhor. Quer dizer, é uma divinização de Jesus, que na igreja também é ora Deus e ora Filho, no mistério do Espírito Santo, Santíssima Trindade. E aí ele se pronuncia no livro Religião dos Espíritos, em Emmanuel, Religião do Espírito, psicografia, texto autor espiritual, Emmanuel, FEB 1960. Esse texto eu tirei aqui, ó, Prestes, E.C., Kardec, Chico Steng, editora Eco, Rio de Janeiro, 1994, página 59. Está lá. Está lá. E está lá também nesse prefácio do Emmanuel.
Religião dos espíritos. Diz o Chico, nossos amigos espirituais nos afirmam que, apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, devemos considerá-los como a doutrina que revive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, perfeitamente identificado com os tempos. Vive os Evangelhos identificado com nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta revelação, que vai sobrepor a doutrina espírita. De nossa parte, consideramos o espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta. Aí tem uma interrupção, e ainda, ao nosso ver, a legenda religião espírita seria muito mais adequada aos ensinamentos doutrinários do espiritismo. Portanto, Chico faz eco com os tanguistas. Mas a doutrina espírita, ela tem a filosofia dela. Onde é que vai morrer? Onde é que vai ficar a filosofia dela? Vai ser eclipsada pela religião? É ela que vai gerar a religião. Os efeitos morais que ele diz da filosofia espírita, do espiritismo, são os efeitos da filosofia espírita. Efeitos esses que se integram os evangelhos de Jesus. Mas o espiritismo é um corpo fechado. Ciência, filosofia e efeitos morais. Ele não vai gerar uma religião. Ele gera uma moral religiosa, que é a moral do espiritismo. Mas essa moral religiosa é uma moral universal. É a moral da caridade, que eu disse aí, está em todas as religiões. Então nós temos que separar um pouquinho essa tendência religiosa que vai obstacular o livre pensamento filosófico do professor Kardec. Mas as pessoas não estão preparadas para isso. Nem o Brasil tem cultura para isso, né? Nosso povo ainda está muito por baixo para entender esses princípios. Mas aí tem o depoimento do Chico, abonando o Kardec, abonando o Rustem, e dizendo que para ele o espiritismo realmente devia ser a religião espírita. Está aqui. Religião espírita. Próximo. Vamos ver o que Emmanuel diz. Emmanuel é o primeiro jesuíta, com outros companheiros, aporta o Brasil em 1549. Ele cria a província jesuítica da terra de Santa Cruz. Ele é nomeado província. Os jesuítas iam criando as províncias. O catequese jesuítica, o jesuíta, fundado por Inácio de Loyola, ele é como princípio levar a catequese para todo mundo e formar um grande mundo jesuítico. Porque o Inácio de Loyola foi criado a Companhia de Jesus, que é dele, como uma resposta à reforma protestante. Eles são contra-reformistas, eles foram lá para combater o protestantismo, foram criados com essa missão, combater o protestantismo, combater Lutero e outros. Está aqui. Ordem dos Jesuítas ou Companhia de Jesus, fundada em 1540 por Inácio de Loyola, que é um ex-soldado espanhol, foi por ter ferido na perna. Bom, estou falando isso para ver de onde sai o Emmanuel, que é o padre Manuel da Nóbrega, né? Missão: combate à reforma ou reformistas da Igreja Católica. Ele vai combater Martinho Lutero, Ian Hus, não é Martinho, não, é Martinho Lutero e outros. São treinados fisicamente para o combate, chamados por sua determinados fanatismo de doutrinário, soldado de Deus. Eles tinham uma preparação física. Quando os franceses entraram no Brasil, eu acho que foi no Rio de Janeiro, eles lutaram contra os franceses, estavam preparados para o combate de guerra também. Não era, e eles tinham uma hierarquia tipicamente militarista. Vocês têm que ler isso lá, para entender quem eram eles. Eram militares propriamente numa função de trazer a catequese e a força a quem quiser, empurrar a doutrina católica, o dogmatismo católico para as pessoas. Eles tinham a ambição de criar um imenso império por todo o mundo, África, Ásia, Europa, Américas. E no Brasil, tinha que propor a conversão dos povos indígenas ao catolicismo. Essa era a missão no Brasil, por meio da doutrinação catequese. A conversão nos moldes da antropologia cultural de nós, que é um estrupo, uma violação do índio. Deixa o índio lá.
Quer fazer um índio, batizar o índio respeitar os sacramentos, vestir o índio, que é isso, cara? O que está fazendo? Deixa o índio lá, pô. E se fosse hoje, estaria expulso. Ali eles foram expulsos no século XIX, 1800, pelo Marquês de Pombal, lá de Lisboa, porque queriam entrar entrando na política. Não eram fáceis jesuítas, não. Bom, nada para o próximo. Daí que sai Manuel da Nóbrega, daí que sai Emmanuel. Próximo. Mais que a violação e destruição dos costumes e tradições. É isso que eu estava dizendo sobre a violação da identidade dos povos originários. No Brasil, transformaram o Brasil num grande império jesuítico. Eles tinham uma ligação com o rei Dom Manuel II, se não me engano, de Portugal, que Manuel deu poderes para eles de gestão civil também. Então, eles eram os aliados do colonialismo português no Brasil. Transformaram o Brasil num grande império jesuítico. E, para isso, associam-se ao poder colonial. Império português. Não mede limites para o alcance de suas ambições, eu diria, religiosas. Manuel da Nóbrega, lá. Agora, Emmanuel traz em seu espírito toda essa cultura jesuítica, inclusive relativa ao poder, coerente à sua missão religiosa, jesuítica, adota-os tem como seu aliado. Não estou dizendo que são as coisas interessantes. Você pode ser um bom médico aí, não pode? Ali. Você não pode ser um bom médico? Olha para mim. Agora, você pode ter, fora da medicina, uma série de coisas erradas. Emmanuel é um excelente, eu diria, autor espírita, evangélico. Mas fora disso, ele tem suas tendências. Você não vai excluir a tendência nada das vidas passadas, isso não existe. Está lá gravado no espírito dele, no consciente espiritual. O Valtório se emerge. Então ele, como era um jesuíta, Manuel da Nóbrega, provincial, e queria, na missão jesuítica, fazer do Brasil uma grande nação jesuítica, ele também vai adotar alguém que tem a mesma visão, ou vai patrocinar, que é Rustem. Então, ele sai da companhia de Jesus, com as influências jesuítas, se torna Emmanuel. Próximo. Humberto de Campos. Humberto de Campos é uma figura notável. É uma simpatia a ele, como espírito. Mas ele não era mais do que um cronista e um contista. Não tinha nada especial nele. Era um grande escritor brasileiro, príncipe, sei lá, dos poetas, sei lá qual era o nome. A Academia Brasileira de Letras, ela era adorado pela literatura da época. Mas quem é Humberto de Campos? O autor do Brasil. Humberto de Campos Veras, 1886-1934, 48 anos, político, deputado federal do Maranhão. Contista, 10 contos, cronista, 5 crônicas. Ele nasceu em Meritiba, era uma cidadezinha lá no interior de Maranhão, e só teve uma professora primária. Imaginou? Como é que ele se torna esse indivíduo? Porque ele traz da vida passada todas as habilidades literárias dele. Não foi agora que ele não fez escola, não fez faculdade, não fez nada. Como é que ele conseguiu, né? Esse estilo dele maravilhoso. Eu aconselho a vocês a ler os trabalhos dele para melhorar o português. Aqui eu tenho uma citação do livro Humberto de Campos, X. Francisco Cândido Xavier. Crônicas de Além Túmulo, Prefácio FEB. É um livro, Crônicas de Além Túmulo. Humberto de Campos é o espírito, Francisco Xavier é o médium. Foi publicado em 1981, páginas 11 e 12. O que diz Humberto de Campos no prefácio do livro Crônicas de Além Túmulo? Tá certo, pessoal? É livro dele. O que ele diz no prefácio? Eu mesmo, em toda a bagagem da minha produção literária no mundo, nunca deixei de transparecer qualquer laivo é tendência, de crença, nesse sentido, quer dizer, sentido do mundo, apegando-me aos resignados materialismo dos meus últimos tempos, desalentado em face dos problemas transcendentes. Ele era ateu,
Ele não acreditava no mundo espiritual. Está aí, depoimento dele. Diz Humberto ainda: dentro da sinceridade que me caracteriza, não perdi desejos para afirmar minhas dúvidas, expressando minha descrença acerca da sobrevivência espiritual, abonando qualquer possibilidade de viver além dos meus ossos e das minhas células doentes. Esse é o Humberto de Campos em vida. Agora, sinceramente, você acha que o sujeito vai desencarnar e vai mudar, vai criar uma cultura espiritual? De repente, onde ele vai tirar isso? Se Jesus diz, que o catecismo diz, que a vida espiritual é uma continuidade da vida material, que a morte não modifica a personalidade de ninguém, que eles vão aprender outra vez o que não aprenderam aquilo. Então ele vai aprender lá. Mas ele, como cronista, tinha a ambição de escrever. Aí ele sabia fazer isso bem. Porque ele escrevia. Ele escreveu uma obra que eu chamaria um conto, dentro do estilo literário dele, um conto sobre o Brasil, criando personagens e dialogando com esses personagens. Nada mais do que isso. Mas foi influenciado também pelos outros espíritos para escrever esses temas. Mas vamos em frente. Em frente, por favor. Nosso querido amigo autor não apresenta autoridade espiritual, ou seja, conhecimento, para ser investido em narrativa de tamanha grandeza e importância, cujo objeto é designar o Brasil como uma liderança evangélica. Ele não pode, ele não tem autoridade para dizer que o Brasil é o coração do mundo. Ele não tem essa autoridade moral. Não tem. Não tem, é impossível. Não é? Ele não tem. Faz do livro verdadeira crônica, eu falei até conto, pelo que seus incipientes ouvidos teriam captados no mundo dos espíritos, que teriam dito essas coisas. Aliás, Emmanuel, ao prefaciar o livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz: os dados que fornece, quer dizer, Humberto, nessas páginas, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, quer dizer, conversas e tradições. A tradição se modifica. Tradição que é um conhecimento que é parte oral, de geração em geração. Mas uma geração pode mudar a tradição para outra. Tradição não é um fato objetivo. São ideias que são passadas. Muitas vezes delas têm credulidade, outras não. Então não são fatos espirituais, são tradições espirituais que Emmanuel fala. Como obra literária, eu digo, Humberto, em seu texto, percorre a história do Brasil. Ele percorre a história do Brasil com a limpidez do seu estilo literário, ótimo. Não obstante, os fatos descritos possam ser pesquisados, os fatos descritos, não são escritos, encontrados em clássicos sobre a história do Brasil. Ver Pedro Calmon, História do Brasil, 7 volumes, eu li. Quando ele fala aquelas coisas todas, é só pegar o Pedro Calmon que aquilo vai estar lá. Só que Pedro Calmon, acho que a primeira edição foi mais ou menos contemporânea dele, ou um pouco depois. Não, mas ele no espaço estava... Então está tudo lá, se ele fala que chegou isso, está lá no Pedro Calmon, é a história do Brasil. Eu posso montar o livro fazendo isso, pegando a história do Brasil e fazer isso também. Vocês também. Pesquisa e coloca. Pesquisa, coloca em nota de rodapé. Não é nada inédito isso. Próximo. Aí surge outro. Já falamos, binômio. Aí, pessoal, estão cansados, eu também estou, mas eu tenho que levar isso até o final. Até meio-dia eu termino isso. Vocês vão ver em casa em 2, 3 vezes, o pessoal daqui também vai ver em 2, 3 vezes. Agora já falei binômio kardecista, ustanguista, trinômio, Emmanuel, Chico Xavier, Humberto de Campos. Agora o quatrinômio, vai crescendo as forças. Emmanuel, Humberto de Campos, Francisco Xavier, o trinômio. Agora entrou a FEB como instituição. Nesse processo do Humberto de Campos, de caracterizar o Brasil como centro evangélico do mundo. Ali, Emmanuel influencia Humberto de Campos, Francisco Xavier e Francisco Xavier na Seda. Mas o Francisco Xavier é influenciado pela FEB e a FEB pelo Francisco Xavier. Por quê? O Francisco Xavier entrega todas as suas obras para serem produzidas e cede direitos autorais para a FEB.
que vai fazer a caridade, né, Lucinha? Agora, hoje, na nossa visão de hoje, eu como autor seria o direito autoral para quem? Eu queria uma empresa minha. Carregaria essa empresa com meus direitos autorais. Através do contador, distribuiria isso. A gente nem sabe onde está indo esse dinheiro do Chico Xavier, quantas edições, etc., etc., foram pagos os direitos autorais e distribuídos para hoje. Hoje se dissipou no tempo. Mas a FEB, vendo nele uma grande fonte de receita, aceitava as obras dele. E ele, vendo a única possibilidade de divulgar o seu trabalho, com a editora de força como a FEB, fazia então essa interdependência criadora. Próximo. Bom, o Brasil se rejubila com a publicação, a FEB se rejubila com a publicação do Brasil, Coração dos Evangelhos, etc. Revelação da Revelação. E também com a obra de Rusteng. São os dois livros canônicos da FEB. Daí aquela minha foto no início, segurando uma mão aqui a Rusteng e segurando a outra mão a FEB. Sabe o que é livro canônico? Vou definir cânon. Cânon, em grego, é medida, régua. O livro canônico é o livro oficialmente adotado pela Igreja, como representante da sua teologia. Então, a Igreja criou o Novo Testamento. O Novo Testamento são todas as obras que ela aceita oficialmente, de acordo com os textos ali. Por isso são os cânones da Igreja. São obras autorizadas para a publicação pela Igreja. Por extensão, o cânon seria autorização, aceito, sancionado. E com isso a FEB não só centraliza o poder do movimento espírita brasileiro, começa a centralizar MEB, como atualiza o passado da missão jesuítica, poder católico mundial, agora poder espírita mundial. Então vai tudo junto. Desde o Rusteng vai tudo junto, vai tudo terminando. Tudo, com o objetivo final do poder institucionalizado do Evangelho no Brasil. Essa é a missão deles, como era a missão dos jesuítas também. Bom, estamos terminando. Esse poder é legalizado numa conferência espírita do Rio de Janeiro, grande conferência, 1949. Eu tinha 6 anos aqui, coitado de mim. Não dá para saber disso. Se for outra data, talvez tinha 7 anos, 5 anos. Celebração chamada Pacto Áureo, que é tanto falado pela fé. Pacto de ouro. Vamos ver aí. Próximo. Bom, agora eu vou documentar tudo que eu falei. Está tudo aí escrito. O professor não está inventando nada. Acabei antes, Lucinha. Está gostando, Marquinhos? O pessoal do fundão está gostando? Faz assim. Poxa, vocês são grandes. Está cheio o fundão, vocês viram, né? Bom, aí está. Grande conferência espírita realizada no Rio de Janeiro. Essa é a ata dessa grande conferência. Estavam representados todas as regionais do Brasil Espírita. Federação Espírita de São Paulo, Associação Espírita do Rio de Janeiro, tudo Brasil. Uns 30, representantemente pouco. Aí a ata do que foi escrito. Veja o artigo 1º, está lá em cima. Vocês não vão ler, mas eu fiz. Artigo 1º, está lá. Para quem quiser ler, abre essa ata. Cabe aos espíritas do Brasil pôr em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do Espiritismo. Lavrado em ata. Livro oficial. Para quem quiser pesquisar, Reformador, Federação Espírita, número 2047, página 10, está aqui. Está aqui. Mas o que é que diz Allan Kardec? Allan Kardec diz que a aceleração evolutiva do Espiritismo vai se dar pelo progresso moral. Não é um livro que vai acelerar, é o progresso moral. Então, eu tenho que estudar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que seria um livro, para mim, mais adequado para o progresso moral que esse livro dele, que é o patrocínio de uma força
de uma centralização de poder. Bem, e isso aqui tem uns livros da doutrina espírita. Agora, o Brasil, Coração do Mundo, Paz do Evangelho, não integra a doutrina espírita. É um livro estranho à doutrina espírita. Não integra. Mas é colocado no artigo 1º que sejam obrigadas todas as federadas a ler esse livro e divulgar esse livro. Está entendendo bem? Isso saiu lá atrás, no grupo Confúcio com Anjo Maior. Negócio incrível, né? Mas saiu. Segundo anexo. Segundo. Próximo. Bom, na mesma hora, o Anjo Maior dá uma mensagem, logo em seguida. Terminou, pega um médium, meio que psicografa uma mensagem. É o Anjo Maior. O que psicografa, vem cá, você cruzou o que você disse com outro médium, com outro, como Allan Kardec fazia. Você variou o médium, variou o centro espírita, seguiu um modelo de identificação da veracidade da mensagem. Não, ele psicografou. Ele pode psicografar, até o Anjo Maior pode psicografar. Mas será que o Anjo Maior tem competência para isso? Então, dessa mensagem extensa, congratulatória de Ismael pela celebração do Pacto Áureo. Olha lá, ele agora diz, pô, chegou a minha vez, agora eu estou legalizado em todo o Brasil. Conseguimos. Aleluia, Marquinhos, conseguimos. É a vitória do clube de futebol, conseguimos. Um único médium está aqui, em Reformador, FEB, 2047, página 11. O único médium e um único espírito. Allan Kardec também não pode considerar só um único espírito. Não passa de opinião pessoal, tá? Ele não fez o livro dele com uma opinião de um espírito. Um espírito é uma opinião do espírito, mas não significa realmente opinião que ele corresponde à verdade. Tem que ser diversos espíritos. Nada segue a metodologia proposta pelo professor Kardec, que recomenda a consulta de diversos médiuns, um desconhecendo do outro o tema proposto. Está lá no Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos, CCUEE, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu de Rio de Janeiro, 2024. Está lá, só procurar lá que vão achar isso que eu falei aqui e que não reconhece essa mensagem como verdadeira. Próximo. Bom, aí você vai ficar, bom, não tem mais, professor? Será que tem mais coisa? Tem muito mais. Só que eu tive que sintetizar mas tem muito mais. Tem muito mais. É aqui está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho. Edição 2017, página 174, está aqui. As ordens e observação de Jesus foram por eles integralmente cumpridas, que Jesus está atuando diretamente sobre nós aqui na FEB. Olha só, Jesus, o regente planetário, está preocupado com coisa aqui na FEB. FEB. Foram integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas da federação aí, e assentou dentro dela sua tenda de trabalho espiritual. Jesus assentou a tenda de trabalho dele dentro da FEB, fisicamente. Então está aqui, consolida assim a FEB. Jesus escolhe a FEB para assentar dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. Está aqui. Consolida assim a FEB como sua instituição religiosa que representará no mundo. Olha só, que coisa séria. Que coisa séria. Está lá, Humberto de Campos. Próximo. Lá em cima, a realidade que é considerada às vezes como excessivamente conservadora, esse não interessa. De todas as suas instituições, a FEB é a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro, de todos os grupos. Quer dizer, nacionaliza a FEB, autoriza. E embaixo, direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto, e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus, está sempre segura do seu labor junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos da espiritualidade na seara de Jesus, consciente de sua responsabilidade
e do seu elevado à missão. Então, reiterar a FEB como a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas no Brasil. A direção suprema se processo do alto e a FEB executa essas determinações. Acho que está acabando, não? 43, ó, próximo. Próximo. Bom, a obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro. Pô, isso me deu um negócio no estômago quando eu li isso. Me deu um negócio, pátria do Cruzeiro. Apesar da precariedade do concurso dos homens, as divergências foram atenuadas para que a tranquilidade voltasse e todos os centros de experimentação e de estudo. Os operários espalharam-se pelo Rio, cada qual com a sua ferramenta, dentro do grande plano de unificação e da paz, no ambiente da doutrina, plano que estes conseguiram relativamente realizar. Mais tarde, organizando o aparelho central de suas diretrizes, que se consultaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora do plano tangível dos trabalhos da obra de Ismael no Brasil. A obra de Ismael, plantada na FEB, é o lugar fisicamente onde vai atuar. Próximo. Acabou. Bem, quando eu comecei essa aula, eu disse a vocês que seria uma aula polêmica e causaria muito mal-estar em muitas pessoas, muitas ligadas ainda à FEB e outras pessoas que não têm esse conhecimento desses eventos históricos. Mas disse também que eu tinha que ser coerente com meus princípios. Eu tinha que denunciar isso. Eu não podia ficar passivo. Se eu soubesse, já sabia disso, se eu estudava sobre isso, se eu pesquisava, se eu dava essa literatura aí, toda ela, tudo que eu disse está embasado em referência bibliográfica, de outros livros, claro, eu tinha que ser honesto no que eu faria dizer. Então, eu espero estar cumprindo essa missão. Logicamente, eu vou publicar um livro sobre isso, que vai ser volumoso, mas eu tenho que seguir o meu percurso de líder espírita. Porque um líder espírita, ele não está para agradar ninguém, ele está para fazer a caridade. Eu vim aqui para fazer a caridade. Para vocês aí em casa, vim fazer a caridade. A caridade são os ensinamentos que podem transformar vocês. Muitos de vocês que tinham assim uma certa mal-estar ao pegar Humberto de Campos, ao ver aquelas palestras no palco, entronizando Humberto de Campos, dizendo que o Brasil é a pátria do Evangelho, outros dizendo que o Brasil está assim, porque são africanos que migraram para o Brasil, a história sofrendo, o país de expiação são africanos, quando Allan Kardec são espíritos de outros planetas, é diferente, né? São espíritos que encarnam aqui, muitos são de outros planetas, não são nem da Terra. Quando eu vi aquelas coisas, o palco, a turma toda cheia naqueles congressos, aquilo me deixava mal-estar. Agora, se eu fosse questionar, não seria aceito ali. Teria que ser censurado e excluído. Então, felizmente, nós não temos mais palestrantes espíritas agora. Desencarnaram. Não temos pessoas que vinham representar, ou se dizem representantes, ou foram otorgados como representantes. Chico Xavier está desencarnado, otorgado como representante. Divaldo Franco desencarnado. Não tem um novo aí que aparece um juiz, mas que também não tem o carisma nem de um nem de outro. Não pode ser. Então nós temos hoje lideranças espíritas que possam divulgar essas coisas bizarras. Então, seguindo o que Allan Kardec diz, eu queria até passar para a Lucinha isso também, ele diz que o Espiritismo vai ter 4 fases. Vocês leram isso? Não? Leram isso? 4 fases? A primeira fase é a fase dos fenômenos. Tá? Materializou, curou, fez a luz, deu efeito físico, adivinhou, psicografou um morto, é a fase dos fenômenos. Fenômeno de efeitos físicos, batidas, rapes, luzes, curas espirituais e fenômeno dos efeitos inteligentes, psicografia fundamentalmente.
evidências, é a fase dos fenômenos. Allan Kardec tinha um médium em cada esquina na época do Allan Kardec. Em cada esquina tinha um médium, cada médium mais incrível do que o outro. Tinha um que escrevia com as duas mãos, um texto com um, outro texto com o outro. Era uma coisa incrível que ele via, porque era necessário despertar a curiosidade do mundo para o mundo espiritual da Terra. Era a primeira fase. Despertar essa curiosidade, e ela descrita basicamente no Livro dos Espíritos, inicialmente, surge a segunda fase. Essa curiosidade, ela vai passar por uma fase religiosa. É a fase que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos a fase religiosa do espiritismo. É inegável, é inegável. É consenso, não sou eu que digo. É o Brasil Espírita que diz. O espiritismo é uma religião e nós vivemos isso. Passada essa fase, verá uma linha mais racional, mais lógica, que conceberá o espiritismo como meio de acesso a Deus. Uma religião espiritualista, propriamente dita. Filosofia espírita. Eu creio em Deus, é espiritualismo. Eu creio na alma imortal, é espiritualismo. Eu creio na vida futura, é espiritualismo. Eu creio no livre-arbítrio, é espiritual. Eu creio num sistema de penas e absolvições, é espiritualista. Tudo que vindo para o mundo espiritual é espiritualista. O espiritismo é espiritualista. Mas descreve dentro do espiritualismo o mundo dos espíritos, é diferente. Outras religiões não descrevem. Então vai chegar para essa fase religiosa. Mas nós somos religiosos, nós praticamos a caridade, por quê? Porque nós temos em cima da gente Deus. Se não existisse Deus, nós não tínhamos comprometimento com a caridade. Vocês entendem isso? A caridade é um dever para com Deus, é por isso que eu tenho que praticar. E praticar de boa vontade, não é reclamando. Então, vem a fase religiosa. E a última fase, então, vai ser uma fase de regeneração. Depois da filosófica, fase de regeneração. Então, o planeta não é uma transição planetária. É uma imigração planetária. Com emigrar, vir. Emigrar é sair, vir para um lugar. Emigrar para o lugar. Bom, é uma migração planetária. Em que Allan Kardec, no livro A Gênese, no finalzinho lá, capítulo 20 e poucos, os tempos estão chegados, vou pedir para vocês verem. Ele diz, como é que vai ser a mudança na Terra? Vai ser simples. É igual um batalhão. No batalhão você tem 100 soldados e um comandante do batalhão. Os soldados são indisciplinados, são ex-presidiários, foram exilados numa ilha qualquer. Não pode viver na sociedade porque são patogênicos, adoecem a sociedade. O crime adoece a sociedade. Nós estamos numa sociedade doente por causa do crime. É uma doença. Um dia a gente vai ter que erradicar a doença, erradicar o crime. Mas no momento nós estamos doentes. A sociedade brasileira é uma sociedade doente, patológica. Então, desses 100, morrem 10. Aí vem 10 mais evoluídos. Morrem mais 10, já são 20. Papapá, morre um. Aí chega o momento que tem 50 soldados mais espiritualizados e 50 menos evoluídos. Mas mesmo esses mais espiritualizados já conseguem dominar os menos evoluídos, porque eles têm uma força moral. Então vai ser uma mudança planetária de reencarnação de espíritos mais elevados. Não tem apocalipse, não é fim do mundo, não tem o sinal dos tempos, não tem nada disso, porque as leis de Deus são gradualizadas. Eu sempre disse, aí diz, a espiritualidade não dá saltos, as modificações não dão saltos, seguem a própria natureza. Uma evolução do homem não deu salto, ele começou com um primata lá embaixo, até formar um hominídeo, deu um hominídeo, formar um homem de Neandertal e outros mais que são nossos antepassados. Não dá saltos, é progressivo, é inteligente. Então, é isso que eu queria dizer a vocês no final da aula. Nós estamos numa fase do espiritismo religioso. Vocês vão continuar no espiritismo religioso, a maior parte de vocês, porque vocês se sentem bem nisso. Então,
Vocês precisam do espiritismo religioso. Vocês precisam dele. Se eu tirar o espiritismo religioso, vocês vão cair. Não pode. Vocês continuem nele. É o meu pedido. Agora, aqueles outros que já têm uma visão melhor, eles vão ser sensibilizados. Eles vão dizer, pô, o professor Paulo me despertou essas coisas. Eu não sabia, eu tinha só um desconforto. Ninguém me informou nisso. Ninguém disse dessa evolução do espiritismo no Brasil. Ninguém falou nada. Mas agora eu estou falando. Então, ao terminar a aula,